Língua Portuguesa. Leitura. Livro A. Lição 9, aula 4. Olá, meninos! Olá, meninas! Tudo bem por aí? Como vocês estão? Eu estou muito feliz em estar aqui. E mais feliz ainda porque tem uma novidade. Vocês acreditam que ganhei um gatinho? Oh, isso! Agora eu tenho um felino em casa. E vocês, têm animal de estimação? Que animal vocês mais gostam? Eu sempre amei gatos e um grande amigo meu resolveu me presentear com um. Dei para ele o nome de Gaston. O que acham? Ele é branquinho, com manchas pretas, a coisa mais linda. Estou apaixonada pelo meu novo amigo de 4 patas. Correção do dever de casa. Para começarmos nossa aula, vamos continuar falando de animais. Mas agora iremos voltar ao nosso réptil, o camaleão que virou nosso companheiro nessa lição 9. Abram o livro de vocês na página 114 e vamos corrigir nossa tarefa de casa. Nessa página encontramos nossa tradicional ficha amarela, um exercício que nos ajuda a relembrar informações e características importantes do texto que aprendemos na lição. Na letra A de nossa ficha, encontramos a seguinte pergunta: esse texto é encontrado numa enciclopédia ou num livro de receitas? Por quê? O que vocês responderam? Beto, pode compartilhar conosco? Livro de receita? Uma loucura! Não tá nem ensinando a cozinhar o camaleão, professora. Então, a resposta seria enciclopédia. Sim, minha resposta ficou assim. O texto O Camaleão é encontrado em uma enciclopédia, porque traz informações sobre o animal e não um passo a passo de uma receita. O texto Camaleão é encontrado em uma enciclopédia porque traz informações sobre o animal e não um passo a passo de uma receita. Excelente! O texto O Camaleão é encontrado em uma enciclopédia porque traz informações sobre o animal e não um passo a passo de uma receita. Uma resposta curta, clara e bem completa. Já que relembramos que o texto O Camaleão faz parte de uma enciclopédia, me digam qual é a intenção do autor com esse texto: narrar, descrever ou dar instruções? A intenção do texto é descrever o camaleão. Exatamente! E assim encontramos a resposta da letra B da nossa ficha amarela. Afinal, a intenção do texto é descrever o camaleão. Mas essa descrição serve para quê? Para que serve esse texto? O texto serve para informar, trazendo algumas características importantes para que possamos conhecer o animal. Ótima resposta! O texto, de fato, serve para informar, trazendo algumas características importantes para que possamos conhecer o animal. E assim chegamos a mais uma resposta, dessa vez da letra C da nossa ficha amarela. E já que vocês me disseram que o texto descreve, informa características importantes do camaleão, quero que vocês me digam qual é o assunto principal desse texto. Ou seja, qual a informação mais importante, o assunto de maior destaque nesse texto? Exato! O assunto principal do texto é o camaleão. Afinal, o texto gira ao redor dele do começo ao fim. Pois ao longo do texto vemos características físicas, alguns comportamentos e hábitos do camaleão. Dessa forma, o que eu poderia colocar como possível resposta da letra D da nossa ficha amarela? O assunto principal do texto é o camaleão. O assunto principal do texto é o camaleão. Isso aí, Beto. Tudo isso que conversamos até agora é sobre o texto que está organizado em parágrafo. Mas temos um outro tipo de texto que completa a matéria retirada da enciclopédia. Qual seria esse texto? E para que ele serve? Ah, professora, é aquele texto do retângulo vermelho, né? Isso mesmo. Que texto é aquele? Ele fala sobre o quê?
Muito bem, esse texto é uma legenda da ilustração e serve para descrever o que estamos vendo na figura. Então, já temos parte da resposta da letra E. O texto que está em vermelho, abaixo da ilustração, serve para descrever o que está sendo visto na figura. Agora vamos ver o que mais essa questão quer saber. Esse texto acrescenta alguma informação ou ilustração? Antes que vocês falem, quero que façamos uma leitura rápida desse trecho. Assim vamos relembrar o que tem escrito nele e poderemos responder com mais segurança. Vamos para a página 112 do nosso livro. Imóvel em um ramo, o camaleão, ao ver um inseto que passa, lança a língua fora da boca até alcançar a presa, envolvendo-a com visgo e devorando-a com grande rapidez. Tem alguma informação que vai além do que estamos vendo na ilustração? O que aprendemos nesse texto que não está na ilustração? Na imagem, não conseguimos ver o camaleão comendo o inseto, mas no texto fala que ele comeu e de maneira bem rápida. Muito bem, Alfa. Realmente, a informação de que o camaleão comeu o inseto é uma informação acrescentada à ilustração, pois não podemos ver isso na imagem que temos aí. Na imagem, o camaleão está em um ramo, olhando para um inseto com sua língua fora da boca em direção à sua presa. A presa é o inseto. Ele também está presente na ilustração. Mas o que acontece depois daí, só sabemos porque está escrito na legenda. Então a resposta completa poderia ser: o texto que está em vermelho, abaixo da ilustração, serve para descrever o que está sendo visto na figura. Ele acrescenta a informação de que realmente o camaleão comeu o inseto e de maneira rápida. Essa nova informação tivemos a partir do texto, porque na ilustração não aparece esse momento. Excelente resposta, uma boa sugestão. Como já vimos, nossa lição fala sobre o camaleão. Sabemos que ele é um réptil igual a alguns outros animais. Vamos conhecer de maneira mais detalhada outro réptil. Que tal sabermos mais sobre o jacaré? Eu vou ler esse texto. Os jacarés são répteis da família Alligatoridae, que surgiram há pelo menos 200 milhões de anos e possuem uma grande capacidade de crescimento. Dessa forma, podemos encontrar jacarés enormes de até 6,5 metros de comprimento. Como dito, os jacarés são répteis, tipos de espécimes de animais vertebrados que possuem coluna vertebral e crânio e que apresentam o corpo resistente à água e à temperatura por serem cobertos por placas ou escamas e que respiram pelo pulmão. Com sua pele forte como uma armadura, os jacarés habitam rios, lagos e pântanos, sendo excelentes nadadores. Em terra, se arrastam com a barriga próxima ao chão, entretanto, mesmo assim, são ágeis e rápidos. Pronto, conhecemos melhor o jacaré, que assim como o camaleão, é um réptil. Mas afinal, o que é um réptil? Exatamente! Réptil é um espécime de animal. Logo já sabemos o que responder na questão 11 da nossa tarefa de casa. E o que faz um réptil ser um réptil? Que características os répteis possuem em comum? O que precisa ter ou ser para se encaixar na categoria de um animal réptil? Isso mesmo! O animal, para ser um réptil, precisa ser vertebrado, ter um corpo coberto por escamas ou placas, ter resistência à água e a temperaturas e respirar através de um pulmão. Assim, temos a resposta da letra B do nosso exercício 11. E como exemplos de outros répteis? Temos vários. Quem me diz alguns exemplos? Jacaré, tartaruga, lagarto, camaleão e cobra. Isso aí, Beto. Todos esses animais são répteis. O camaleão é um animal de muitas cores ou que consegue mudar de cor. O jacaré tem uma pele dura ou então muito resistente. Já a cobra é um animal rastejante ou que rasteja.
Às vezes podemos dizer uma mesma coisa, mas de formas diferentes. Como nas frases do exercício 12. Elas trazem informações que podem ser ditas de outra maneira. Beto, pode nos mostrar como você escreveu a mesma coisa, mas com outras palavras no exercício 12 da página 15? Lançar a língua. Colocar a língua do lado de fora. Devorar insetos. Comer insetos. Envolver a presa. Prender a presa. Devorar instantaneamente. Devorar naquele momento. Muito bem, Beto. Boas definições. Saber falar uma mesma coisa, mas com outras palavras e de uma maneira nova, é excelente para que não sejamos repetitivos. Ou seja, para que não repitamos a mesma coisa várias vezes, seja falando ou escrevendo. Leitura. E para finalizarmos nossa aula, o que acham de brincarmos de ao pé da letra? Na página 115, temos 5 frases que significam coisas diferentes daquilo que está escrito. Frases que possuem um sentido que vai além das palavras. Talvez algumas delas vocês até já conheçam, já falaram, já ouviram falar por aí. Vamos ver? Trava-língua. Ah, esses vocês conhecem muito bem, não é verdade? Sim, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Muito bom. Alfa já trouxe até um exemplo de um trava-língua para refrescar nossa memória. Mas por que o nome dessas frases são trava-línguas? Exatamente. Trava-línguas são frases que possuem palavras semelhantes ou difíceis de serem faladas. Dessa forma, é difícil não travar nossa língua. Testem vocês. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Travou a língua, não é mesmo? E ter a língua grande. Alguém já escutou essa frase? Já chamou alguém de língua grande? Ou de repente já foi chamado de língua grande? E minha mãe já falou lá em casa quando eu não guardei um segredo. Alfa, vocês têm uma língua grande. E eu não tinha entendido. Eu respondi com a língua de fora que minha língua era pequena. Ai, Alfa, não é questão de medir o tamanho da língua mesmo. Sua mãe quis dizer que sua língua é grande, não cabe dentro da boca. Quis dizer que você não sabe guardar segredo e que acaba contando tudo. E não ter papas na língua. Vou dar um exemplo em uma frase para ver se vocês conseguem me dizer o que significa. Carla não tem medo. Ela fala a verdade. Não tem papas na língua. O que acham que afinal é não ter papas na língua? Ah, é falar tudo, sem limite, sem medo. Exatamente. Vamos a mais uma, ainda com a palavra língua. A frase agora é dar com a língua nos dentes. O que seria isso? Acho que é parecido com ter a língua grande. É, professora? É sim, Alfa. Dar com a língua nos dentes é o mesmo que falar que a pessoa contou um segredo antes da hora. Falou algo que não deveria ser falado. Então, nada de termos língua grande e nem de darmos com a língua nos dentes. Segredo é segredo, hein, gente? A última frase é: boca fechada não entra mosca. E na aberta entra? Eca! A frase em boca fechada não entra mosca, na verdade, é um conselho. Às vezes, é melhor não falarmos, ficarmos calados. Um exemplo. Eu estava com vontade de dizer umas verdades a Berenice, mas em boca fechada não entra mosca. Ou seja, foi melhor não falar, para que não falasse besteira, não falasse algo com raiva, que fizesse a pessoa perder a razão, ou ainda evitar falar alguma coisa que eu pudesse me arrepender depois. A expressão significa que em certas ocasiões é melhor manter o silêncio para evitar consequências desagradáveis. Agora vamos falar mais sobre répteis. Vamos conhecer melhor o nosso amigo camaleão.
Mas vamos conhecê-lo agora de outra forma, de outra maneira. Abram o livro na página 123. Já lemos um texto informativo sobre ele. Agora vamos ler uma poesia. O que acham? Vamos ler a poesia e depois conversamos um pouquinho sobre ela. Combinado? O Camaleão, Maria da Graça Almeida. Sempre que o camaleão vai mudando sua cor, penso até que se assuste, creio até que sinta dor. Talvez fique inibido com a tal coloração, ou talvez fique exibido por mostrar variação. Acredito que as flores não o querem muito perto, roubaria suas cores, fugiria, bem esperto, para tocá-las logo mais em algum outro lugar. Onde fosse o folgadinho, rapidinho se encostar. Na verdade, o danado muda a cor por proteção, porque quando camuflado, pouco chama a atenção. Xô, camaleão, vá para longe dessa fita, não copie a sua cor só porque é tão bonita. Aí está o camaleão sendo apresentado de uma outra maneira, por meio de uma poesia. Quem é a autora dessa poesia? Maria da Graça Almeida. Maria da Graça Almeida é uma brasileira nascida na cidade de Pindorama, localizada no estado de São Paulo. Formada em educação artística, é uma escritora, poetisa, professora e pedagoga. Possui 7 livros, entre eles o A Graça que o Bicho Tem, poesia para criança. Agora que já conhecemos a autora do poema O Camaleão, vamos ver onde podemos encontrar essa poesia? No livro A Graça que o Bicho Tem, poesia para criança. Isso mesmo. A Graça que o Bicho Tem, poesia para criança, é um dos 7 livros que a autora Maria da Graça já publicou. Olhem a capa do livro. O que encontramos nessa capa? Outros animais, sapo, borboleta. Verdade, Beto. Então, pelo título do livro e pelas ilustrações que vemos na capa, qual será o assunto dos outros poemas? Podemos encontrar nesse livro quais temas? Com certeza iremos encontrar poemas de outros bichos. Exato, Alfa. Certamente lá encontraremos muitas outras poesias e de outros animais. Na capa também há um pequeno texto. Vamos ler. Quem não gosta de bicho, bom sujeito não é. Quem em nada acha graça é um sujeito sem fé. Olha que texto legal. Ele dá outra pista pra gente. Vocês, como bons detetives, conseguem descobrir? A autora deve gostar bastante de bicho. Sim, Beto, parece que ela gosta mesmo. Podemos perceber isso quando ela diz que quem não gosta de bicho, bom sujeito não é. Ela acha que uma pessoa boa tem que gostar de bicho. Não é verdade? E na outra parte desse pequeno texto da capa? Temos alguma informação escondida? Temos mais alguma pista do que podemos encontrar nesse livro? Iremos encontrar poemas de terror, suspense, comédia, romance? Poemas de comédia, porque a autora gosta de quem acha graça nas coisas. Isso mesmo. Para ela achar graça é algo positivo. Então, provavelmente, iremos ler poemas com um tom engraçado, para que o leitor veja a graça. Não acham? E já que estamos falando desse livro, onde ele foi publicado? Por qual editora? E em qual ano? Isso, perfeito! Ele foi publicado em São Paulo pela editora Texto Novo e no ano de 2000. Já sabemos que esse texto é uma poesia. E como podemos provar isso? O que ele tem, que a poesia tem? Ele é organizado em versos e estrofes. Muito bem, Alfa. Ele tem mais alguma coisa? Ele tem rimas. Beto, você pode me mostrar algumas dessas rimas? Na primeira estrofe, me mostre uma rima. Cor e dor. Sempre que o camaleão vai mudando sua cor, penso até que se assuste, creio até que sinta dor. Viram as palavras dor e cor rimando na primeira estrofe? E na segunda estrofe, temos alguma rima?
E temos, professora, inibido com exibido. Coloração rima com variação. Essa estrofe está cheia de rimas. Vamos ler e ver essas rimas? Talvez fique inibido com a tal coloração, ou talvez fique exibido por mostrar variação. Muito bem. Então tivemos a palavra inibido no primeiro verso, rimando com a palavra exibido no terceiro verso. E depois coloração, rimando com a palavra variação. E na terceira estrofe, alguma rima? Flores com cores, perto com esperto, danado com camuflado, proteção com atenção. Oba! Muitas rimas! Vamos ler prestando muita atenção em como elas aparecem na terceira estrofe. Acredito que as flores não o querem muito perto. Roubaria suas cores, fugiria, bem esperto, para tocá-las logo mais em algum outro lugar. Onde fosse o folgadinho, rapidinho se encostar. Na verdade, o danado muda a cor por proteção, porque quando camuflado, pouco chama a atenção. Flores, cores, perto, esperto, danado, camuflado, proteção, atenção. Por fim, a quarta estrofe. Temos alguma rima nela? Me digam vocês. Isso aí! Temos fita com bonita. Vamos ler a quarta estrofe e perceber essa rima bem de pertinho. Xoxoxô, camaleão, vá pra longe dessa fita, não copie a sua cor só porque é tão bonita. E em relação ao conteúdo, tem alguma coisa nessa poesia que já foi dita lá no primeiro texto da nossa lição? Sim, a mudança de cor do camaleão. Exatamente! Tanto o primeiro texto como essa poesia falam da possibilidade do camaleão de mudar de cor. Essa é de fato uma característica marcante nele. Às vezes até chamamos algumas pessoas de camaleão, sabiam? Quando elas mudam muito o seu visual ou até mesmo quando elas mudam o seu jeito, lugares, ou seja, quando se adaptam a algum ambiente. Mas nós sabemos que na verdade não é isso que acontece com o camaleão, não é mesmo? O poeta pode inventar o mundo que ele quiser, mas o camaleão não. Ele só muda de cor por causa da temperatura ou quando ele muda de humor. Nada a ver com camuflagem. Ao olharmos a capa do livro, falamos que provavelmente encontraríamos poemas divertidos. Vocês se lembram? Porque para a autora, quem não acha graça em nada é uma pessoa sem fé. Nesse poema do camaleão, há alguma brincadeira? Alguma ironia? Alguma coisa que traga um sorriso ou uma sensação de graça para quem está lendo? Muito bem! A autora o tempo todo brinca com as palavras e com o fato de o camaleão mudar de cor. Ela brinca com a reação das flores, com a cor do camaleão e coloca ele como um danadinho colorido, não é mesmo? Agora que já conversamos um pouco sobre o poema, sua estrutura, seu conteúdo e sobre o livro que podemos encontrá-lo, vamos reler o poema de Maria da Graça Almeida, prestando bastante atenção na leitura e em tudo que conversamos agora. Combinado? Então vamos! Contagem regressiva. 3, 2, 1 e... Sempre que o camaleão vai mudando sua cor, penso até que se assuste, creio até que sinta dor. Talvez fique inibido com a tal coloração, ou talvez fique exibido por mostrar variação. Acredito que as flores não o querem muito perto. Roubaria suas cores, fugiria, bem esperto, para tocá-las logo mais em algum outro lugar. Onde fosse o folgadinho, rapidinho se encostar. Na verdade, o danado muda a cor por proteção, porque quando camuflado, pouco chama a atenção. Xoxoxô, camaleão, vá pra longe dessa fita, não copie a sua cor só porque é tão bonita. Fluência de leitura. Muito bem! E que tal lermos mais um poema? Mais um poema do livro A Graça que o Bicho Tem. Que tal brincar e conhecer melhor outro bicho?
Vamos lá? O vagalume. Maria da Graça Almeida. Pisca, pisca o vagalume, tão bonito é seu lume. Pisca sempre sem parar, seu piscar já é costume. O miúdo vagalume causa até muito ciúme, pois constante e interna ele traz sua lanterna. Ela é feita à luz do dia, toda cheia de energia. Nem precisa o vagalume trocar sua bateria. Muito legal esse poema Vagalume. Vocês já viram algum vagalume? Sabem o que é um vagalume? Eu já vi, parece uma lanterna acesa no escuro. É muito bonito. Isso mesmo, Beto. O vagalume também é chamado de pirilampo. Ele tem uma luz forte e brilhante que chama a atenção. Mas você que ainda não teve a oportunidade de ver um vagalume, fique tranquilo, pois iremos ver agora. Esse é nosso pequeno inseto iluminado que a autora fala no poema. E por falar no poema, o que a autora fala sobre esse bichinho tão especial? Isso! Ela fala principalmente da característica marcante do vagalume, que é a sua luz. Professora, no poema Camaleão, ela fala da mudança de cor. No do vagalume, ela fala da luz dele. Perfeito, Alfa, isso mesmo. Em cada poema, a autora destaca a principal e mais famosa característica desses animais. No caso do camaleão, a mudança de cor e no caso do vagalume, a sua iluminação. E no poema, temos alguma rima? O poema Vagalume tem rimas, como tinha o poema Camaleão? Sim, vagalume rima com lume e com costume. Isso, Beto! Então já temos rima na primeira estrofe. E nas outras temos? Sim, na segunda estrofe temos lume rimando com ciúme e interna rimando com lanterna. E na terceira estrofe, a palavra dia rimando com energia e bateria. Excelente, Alfa, isso mesmo. Temos rimas em todas as estrofes. Agora vamos reler o poema, prestando bastante atenção na forma de ler, fazendo as pausas quando for preciso e lendo na entonação que o poema precisa ser lido, rimando de maneira especial. Pisca, pisca o vagalume, tão bonito é seu lume. Pisca sempre sem parar, seu piscar já é costume. O miúdo vagalume causa até muito ciúme, pois constante e interna ele traz sua lanterna. Ela é feita à luz do dia, toda cheia de energia. Nem precisa o vagalume trocar sua bateria. E assim chegamos ao final da nossa aula. Para fecharmos a aula com chave de ouro, ou seja, de maneira especial, vamos resumir um pouquinho do que aprendemos hoje. Vamos lá? Resumo da aula. Na aula de hoje, nós aprendemos muito sobre os animais. Aprendemos um pouco mais sobre o camaleão e aprendemos muito sobre os vagalumes, ou pirilampos. Aprendemos palavras novas. Aprendemos maneiras de observar e descrever esses animais. Como são, o que fazem, o que chama a atenção neles. E assim terminamos mais uma lição. Gostaram? Encontro vocês na próxima. Até lá!